Meu pai me expulsou de casa porque minha madrasta me acusou de roubo. Agora ele quer minha casa. Mas o que revelei deixou todos em silêncio. Vou começar do início para vocês entenderem toda a situação. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe morreu em um acidente de carro. Foi devastador para mim e meu pai. Éramos só nós dois tentando lidar com a dor e seguir em frente. Por 2 anos conseguimos nos virar, mesmo com todas as dificuldades. Meu pai trabalhava muito para sustentar a casa, e eu passava a maior parte do tempo com vizinhos ou sozinha. Quando eu tinha 7 anos, meu pai conheceu Lisa. Ela parecia uma pessoa legal no começo, sempre sorrindo e trazendo presentes para mim. Lembro que ela chegava em casa no final da tarde com doces e me contava histórias engraçadas. Meu pai parecia mais feliz também, então eu pensei que talvez fosse bom ter alguém cuidando da gente. Eles se casaram rapidamente, acho que menos de 1 ano depois de se conhecerem. No começo, tudo parecia normal. Lisa cozinhava, arrumava a casa e tentava criar uma rotina familiar. Mas logo percebi que algo estava mudando. Ela começou a falar sobre disciplina e responsabilidades de forma diferente quando meu pai não estava por perto. A situação ficou mais complicada quando Lisa engravidou. Ela estava sempre cansada e irritada. E eu virei o alvo favorito dela para descontar a frustração. Pequenas coisas que eu fazia eram motivo para sermões longos e castigos exagerados. Se eu deixasse um brinquedo fora do lugar, ela me fazia arrumar a casa inteira. Se eu fizesse barulho brincando, ficava de castigo no quarto pelo resto do dia. Quando minha meia-irmã Sophie nasceu, a diferença de tratamento ficou ainda mais óbvia. Sophie era a princesinha da casa. Podia fazer qualquer coisa sem ser repreendida. Eu, por outro lado, virei uma espécie de empregada doméstica. Tinha que ajudar com a limpeza, cuidar da Sophie quando Lisa estava ocupada, e sempre era culpada quando alguma coisa dava errado. Meu pai trabalhava tanto que quase não percebia o que acontecia em casa. Quando ele chegava à noite, Lisa era toda carinhosa e atenciosa. Então ele achava que tudo estava bem. Eu tentei contar para ele algumas vezes sobre como Lisa me tratava, mas ela sempre tinha uma explicação convincente ou me pintava como uma criança rebelde que estava inventando histórias. Os anos foram passando e a situação só piorava. Sophie crescia mimada e eu crescia invisível. Lisa fazia questão de me lembrar que eu não era filha dela e que devia ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Ela nunca dizia essas coisas na frente do meu pai, claro. Era sempre quando estávamos sozinhas ou quando Sophie estava por perto, que também aprendeu a me tratar mal. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar meio período em uma lanchonete depois da escola. Queria ter meu próprio dinheiro e também escapar um pouco daquela atmosfera pesada em casa. Lisa não gostou muito da ideia no começo, mas depois percebeu que era conveniente ter uma desculpa para eu ficar mais tempo fora de casa. Foi durante esse período que comecei a notar coisas estranhas. Lisa recebia ligações que ela atendia em voz baixa e sempre saía do cômodo onde eu estava. Ela também começou a sair mais vezes durante a tarde, sempre com desculpas diferentes. Dizia que ia ao médico, ao supermercado ou visitar uma amiga, mas às vezes voltava com o cabelo diferente ou com um perfume que não era o dela. Um dia, quando eu tinha 16 anos, saí mais cedo do trabalho porque estava passando mal. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde e vi um carro estranho na garagem. Pensei que fosse algum técnico ou delivery, então entrei pela porta dos fundos para não incomodar. Mas quando passei pela sala, vi Lisa beijando um homem que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisada. Não sabia se deveria fazer algum barulho, para eles perceberem minha presença, ou se deveria sair silenciosamente. Acabei ficando escondida atrás da parede da cozinha, tremendo e tentando processar o que tinha visto. Eles conversaram por mais alguns minutos e então o homem foi embora. Nos dias seguintes, fiquei observando Lisa mais atentamente. Ela continuava agindo normalmente na frente do meu pai, mas eu percebia os sinais. As saídas misteriosas, os telefonemas, sussurrados, a forma como ela checava o celular o tempo todo. Era óbvio que ela estava tendo um caso. Algumas semanas depois do episódio que presenciei, escutei uma conversa que mudou tudo. Era uma quinta-feira à noite por volta das 10 horas. Meu pai tinha saído para uma reunião de trabalho e Sophie estava dormindo. Lisa estava no telefone na sala, falando baixo, mas eu conseguia ouvir da escada. Ela estava contando para alguém sobre os problemas que estava tendo para manter o relacionamento escondido. Disse que meu pai era muito desconfiado ultimamente e que estava ficando difícil inventar desculpas para sair. Mas a parte que me deixou em choque foi quando ela mencionou Sophie. Lisa estava explicando para a pessoa do outro lado da linha que Sophie nem era filha do meu pai. Disse que quando engravidou, já estava saindo com o outro homem há alguns meses, mas que tinha certeza de que Sophie era filha dele, não do meu pai. Nunca contou a verdade porque a situação financeira com meu pai era mais estável. Fiquei completamente perdida com essa informação. Minha cabeça estava girando tentando entender todas as implicações. Isso significava que Sophie não era minha meia-irmã de verdade. Significava que Lisa tinha enganado meu pai por todos esses anos. Significava que nossa família inteira era construída sobre uma mentira. Passei semanas tentando decidir o que fazer com essa informação. Parte de mim queria contar tudo para meu pai imediatamente, mas eu sabia que isso destruiria nossa família. Por outro lado, não conseguia olhar para Lisa sabendo de tudo que ela estava escondendo. A situação em casa ficou ainda mais tensa para mim. Lisa deve ter percebido que eu estava agindo diferente, porque começou a ser mais hostil comigo. Ela fazia questão de me criticar na frente do meu pai, dizendo que eu estava rebelde e desrespeitosa. Inventava coisas que eu supostamente tinha feito errado e exagerava qualquer pequena situação para me fazer parecer problemática. A situação explodiu alguns meses depois, quando eu tinha acabado de fazer 17 anos. Era um sábado de manhã e eu estava no meu quarto estudando para uma prova quando Lisa entrou sem bater na porta. Ela estava visivelmente alterada e começou a revirar minhas coisas, dizendo que estava procurando algo. Perguntei o que ela estava fazendo e ela me acusou de ter roubado R$ 200 da carteira dela. Disse que o dinheiro tinha sumido e que eu era a única pessoa que poderia ter pegado. Tentei explicar que eu não tinha mexido nas coisas dela, mas ela não quis escutar.
A discussão escalou rapidamente. Lisa começou a gritar que eu sempre fui uma criança problemática e que agora tinha me tornado uma ladra. Ela disse que já sabia há tempos que eu não prestava e que agora tinha a prova que precisava. Sophie apareceu na porta do quarto e Lisa a usou como testemunha, dizendo que ela também tinha percebido que eu mexia nas coisas dos outros. Quando meu pai chegou em casa, por volta do meio-dia, Lisa já tinha montado toda uma história. Ela disse que tinha descoberto que várias coisas tinham sumido da casa nos últimos meses e que tinha certeza de que eu era a responsável. Mencionou o dinheiro da carteira, umas joias que ela disse ter perdido e até alguns objetos pequenos que eu nem sabia que existiam. Meu pai ficou chocado com as acusações. Lisa chorava e dizia que não queria acreditar, mas que não tinha outra explicação para os sumiços. Sophie ficou do lado dela, confirmando que tinha visto coisas estranhas no meu comportamento. Era a palavra de duas pessoas contra a minha. Tentei me defender, explicando que nunca tinha pegado nada que não fosse meu. Mas meu pai estava muito abalado. Ele disse que estava desapontado comigo e que não conseguia entender como eu tinha chegado naquele ponto. Lisa continuava chorando e falando sobre como tinha tentado ser uma boa madrasta para mim, mas que eu sempre fui difícil. A situação ficou insuportável. Meu pai disse que não podia mais confiar em mim e que eu precisava sair de casa para pensar no que tinha feito. Lisa ficou fingindo que estava triste com a decisão, mas eu percebi um brilho de satisfação nos olhos dela. Ela tinha conseguido o que queria: me tirar do caminho. Naquela mesma tarde, fiz as malas com o pouco que eu tinha e saí de casa. Meu pai me deu um pouco de dinheiro e disse que eu poderia voltar quando estivesse pronta para admitir o que tinha feito e pedir desculpas. Mas eu sabia que nunca faria isso, porque não tinha feito nada errado. As primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Fiquei hospedada na casa de uma colega da escola por alguns dias, mas não podia abusar da hospitalidade da família dela. Depois disso, consegui um quartinho minúsculo nos fundos de um mercadinho do bairro. O dono, seu Joaquim, sentiu pena da minha situação e me alugou o espaço por um preço simbólico. O quartinho era basicamente um depósito convertido. Tinha um colchão no chão, uma mesinha pequena e um banheiro compartilhado com os funcionários do mercado. Não tinha janela e o teto vazava quando chovia forte. Mas era meu espaço e eu estava determinada a fazer dar certo. Intensifiquei meu trabalho na lanchonete e consegui alguns bicos extras nos fins de semana. Limpava casas, cuidava de crianças, fazia qualquer coisa que me pagassem. O dinheiro era pouco, mas conseguia pagar o aluguel, comprar comida básica e ainda economizar alguns trocados. A solidão era o pior de tudo. Tinha 17 anos e estava completamente sozinha no mundo. Às vezes chorava até dormir, pensando em como minha vida tinha mudado tão drasticamente. Mas também sentia uma estranha sensação de liberdade. Não precisava mais andar nas pontas dos pés em casa, nem aguentar os comentários maldosos de Lisa. Depois de alguns meses, Dona Esther, a esposa do seu Joaquim, se ofereceu para me ajudar. Ela tinha observado como eu era esforçada e responsável, e disse que poderia me dar um emprego melhor no mercado. Também me ofereceu um quarto de verdade em cima do estabelecimento, que era onde eles moravam. Dona Esther se tornou como uma mãe para mim. Ela me ensinou coisas práticas sobre administrar dinheiro, cozinhar, cuidar de uma casa. Também me incentivou a continuar estudando, mesmo com todas as dificuldades. Ela dizia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Trabalhei no mercado durante todo o meu último ano do ensino médio. Acordava às 5 da manhã para ajudar a abrir a loja, ia para a escola à tarde e voltava para trabalhar no final do dia. Nos fins de semana, ficava o dia inteiro no mercado. Era cansativo, mas eu estava determinada a construir uma vida melhor para mim. Quando me formei no ensino médio, Dona Esther me sugeriu que tentasse abrir meu próprio negócio. Ela tinha observado como eu era boa com os clientes e tinha ideias interessantes para melhorar as vendas. Juntas, planejamos abrir uma pequena loja de doces caseiros. Com as economias que tinha juntado e um empréstimo pequeno que consegui, aluguei um pontinho na feira do bairro. Comecei vendendo brigadeiros, beijinhos e bolos simples que eu fazia de madrugada antes de ir trabalhar no mercado. Dona Esther me ajudava com os ingredientes e me dava conselhos sobre como lidar com fornecedores. Uai, negócio começou devagar, mas logo os clientes começaram a procurar pelos meus doces. Eu caprichava na qualidade e no atendimento, e isso fez a diferença. Em poucos meses, estava vendendo tudo o que conseguia produzir e já pensando em expandir. Foi nessa época que conheci Ethan. Ele tinha um box na feira vendendo eletrônicos, e sempre passava no meu ponto para comprar um brigadeiro no meio da tarde. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum. Ele também era jovem, trabalhador e sonhava em crescer profissionalmente. Ethan tinha perdido os pais em um acidente quando era adolescente e tinha sido criado pelos avós. Eles tinham morrido há pouco tempo, e ele estava sozinho no mundo, assim como eu. Acho que isso nos aproximou ainda mais. Entendíamos a dor um do outro e a necessidade de construir uma família própria. Namoramos por quase 2 anos antes de decidir nos casar. Não tivemos uma cerimônia grande, apenas uma festa. Pequena com Dona Esther, seu Joaquim e alguns amigos da feira. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Finalmente tinha alguém que me amava e acreditava em mim. Ethan se tornou meu sócio nos negócios além de marido. Ele tinha cabeça para números e administração, enquanto eu cuidava da parte criativa e do atendimento. Juntos conseguimos alugar um ponto fixo para a loja de doces e começar a atender encomendas maiores. O negócio cresceu mais rápido do que esperávamos. Começamos a fornecer doces para festas, eventos corporativos e até algumas lanchonetes da região. Contratamos funcionários e alugamos um espaço maior. Em 3 anos, tínhamos 5 lojas espalhadas pela cidade. Com o sucesso do negócio, dos doces começamos a investir em outros setores. Compramos imóveis para alugar, investimos em algumas franquias e até abrimos uma pequena empresa de eventos. Ethan se revelou um empresário nato. E eu descobri que tinha talento para identificar oportunidades de negócio. Aos 25 anos, eu tinha uma vida completamente diferente daquela que imaginava quando saí de casa.
morava em uma casa bonita, tinha carros bons, viajava regularmente e, mais importante, tinha construído tudo isso com meu próprio esforço. Ethan e eu éramos uma equipe imbatível. Durante todos esses anos, não tive contato com meu pai, Lisa ou Sophie. Algumas vezes pensei em procurá-los, principalmente meu pai, mas sempre lembrava de como fui tratada e desistia. Havia construído uma nova vida, e não queria arriscar estragar a paz que tinha conquistado. Ocasionalmente, recebia notícias através de conhecidos em comum. Soube que meu pai continuava trabalhando na mesma empresa, que Sophie tinha crescido mimada e problemática, e que Lisa continuava sendo a mesma pessoa manipuladora de sempre. Não sentia nem raiva nem saudade, apenas uma indiferença que me protegia. Quando completei 33 anos, há alguns meses, tudo mudou novamente. Era uma terça-feira à tarde, e eu estava em casa trabalhando no computador quando a campainha tocou. Ethan estava viajando a trabalho, então fui atender sozinha. Quando abri a porta, quase não acreditei no que vi. Meu pai estava parado na varanda, muito mais velho e com uma aparência cansada. Ele parecia nervoso e desconfortável, mexendo nas mãos e evitando olhar diretamente para mim. Atrás dele estava Sophie, que agora era uma mulher adulta, mas ainda tinha aquela expressão mimada que eu lembrava da infância. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar a situação. Meu pai começou a falar, explicando que tinha conseguido meu endereço através de um conhecido e que precisava conversar comigo. Disse que sabia que tinha se passado muito tempo, mas que era importante. Deixei eles entrarem, mais por curiosidade do que por qualquer outro sentimento. Meu pai olhou ao redor da casa com surpresa, claramente impressionado com o que via. Sophie também parecia chocada. Provavelmente não esperava que eu tivesse conseguido construir uma vida tão confortável. Meu pai começou explicando que Sophie estava prestes a se casar e que eles estavam enfrentando algumas dificuldades financeiras. Disse que o noivo dela tinha perdido o emprego recentemente e que eles precisavam de ajuda para começar a vida conjugal. Lisa tinha sugerido que eles viessem falar comigo. A proposta deles era simples. Queriam que eu emprestasse minha casa para Sophie e o futuro marido morarem depois do casamento. Meu pai disse que seria temporário, apenas até eles se organizarem financeiramente. Sophie ficou quieta a maior parte da conversa, mas percebi que ela achava que estava me fazendo um favor ao aceitar morar na minha casa. Escutei tudo em silêncio, tentando não demonstrar a incredulidade que estava sentindo. Depois de 16 anos sem qualquer contato, eles apareciam na minha porta pedindo para que eu desse minha casa para Sophie. A audácia era impressionante, mas também reveladora do caráter deles. Quando meu pai terminou de falar, perguntei onde estava Lisa. Ele disse que ela tinha ficado em casa porque estava com vergonha da situação, mas que apoiava completamente a ideia de pedir minha ajuda. Sophie finalmente falou dizendo que seria bom para todos se eu ajudasse a família e que eles não esqueceriam do favor. Foi nesse momento que decidi contar tudo o que sabia. Tinha guardado o segredo de Lisa por todos esses anos, mas agora parecia o momento certo de revelar a verdade. Olhei diretamente para meu pai e disse que tinha uma coisa interessante para contar sobre Sophie e Lisa. Contei sobre o dia que vi Lisa beijando outro homem e sobre a conversa que escutei quando ela admitiu que Sophie não era filha do meu pai. Expliquei que tinha descoberto isso aos 16 anos, pouco antes de ser expulsa de casa, mas que nunca tinha contado para ninguém. A reação deles foi exatamente o que eu esperava. Meu pai ficou pálido e começou a tremer. Sophie começou a gritar que eu estava mentindo e inventando histórias para me vingar. Mas eu não tinha terminado ainda. Fui até meu escritório e peguei um envelope que guardava há anos. Dentro estava um teste de DNA que eu havia encomendado secretamente alguns anos antes, usando fios de cabelo que consegui de Sophie durante uma das poucas vezes que nos encontramos casualmente na rua. O resultado confirmava o que eu já sabia. Ela não era filha do meu pai. Quando mostrei o teste para eles, o silêncio foi ensurdecedor. Meu pai leu o documento várias vezes, como se não conseguisse processar a informação. Sophie tentou dizer que o teste podia estar errado, mas os números não mentiam. A verdade estava ali, preta no branco. Meu pai começou a fazer perguntas sobre quando eu tinha descoberto e por que nunca tinha contado nada. Expliquei que tinha 16 anos na época e que estava tentando proteger nossa família. Ironicamente, poucos meses depois, Lisa me acusou de roubo e ele me expulsou de casa sem nem querer ouvir minha versão. A situação ficou muito tensa muito rapidamente. Meu pai estava visivelmente abalado e Sophie continuava insistindo que eu estava mentindo, mesmo com o teste na mão. Ela disse que eu sempre fui problemática e que estava tentando destruir a família por vingança. Foi quando contei também sobre todas as outras coisas que tinha observado ao longo dos anos. Os casos extraconjugais de Lisa, as mentiras, a forma como ela me tratava quando meu pai não estava presente. Cada revelação era como um soco no estômago para ele. Meu pai saiu da minha casa completamente transtornado. Sophie estava chorando e gritando, dizendo que eu tinha destruído a vida dela. Mas eu senti apenas um alívio imenso. Finalmente tinha tirado aquele peso dos ombros e mostrado quem Lisa realmente era. Nos dias seguintes, soube através de vizinhos que a situação na casa do meu pai havia explodido completamente. Ele confrontou Lisa sobre tudo que eu tinha revelado e ela inicialmente tentou negar tudo. Mas quando ele mostrou o teste de DNA, ela não teve como continuar mentindo. A briga entre eles foi tão intensa que os vizinhos chamaram a polícia. Meu pai teve uma crise nervosa e precisou ser hospitalizado. Lisa também acabou no hospital depois que ele a agrediu durante a discussão. Sophie ficou sozinha tentando lidar com toda a situação. Algumas semanas depois, descobri que meu pai estava enfrentando problemas legais. Além da agressão contra Lisa, estava sendo investigado por fraude em alguns documentos relacionados ao reconhecimento de paternidade de Sophie. Aparentemente, Lisa havia falsificado algumas informações anos atrás, e ele estava sendo considerado cúmplice. O casamento de Sophie foi cancelado. O noivo dela não quis se envolver no escândalo e terminou o relacionamento. Ela perdeu não apenas o casamento, mas também as perspectivas financeiras que tinha com a união. Sem apoio do meu pai, que estava lidando com seus próprios problemas, ela se viu completamente desamparada.
Lisa tentou entrar em contato comigo algumas vezes, provavelmente para tentar se explicar ou pedir perdão, mas eu não tinha interesse em conversar com ela. Tinha passado anos planejando inconscientemente esse momento, e agora que a verdade tinha vindo à tona, sentia apenas uma satisfação fria. Meu pai também tentou me procurar depois que saiu do hospital. Ele queria se desculpar pelo que havia acontecido 16 anos atrás e tentar reconstruir nossa relação, mas eu percebi que ele só estava interessado em se aproximar agora que descobriu que eu tinha dinheiro e uma vida estável. A ironia de toda a situação não passou despercebida por mim. Eles tinham me expulsado de casa acusando-me de ser uma ladra, e agora descobriam que quem realmente tinha roubado eram eles. Lisa tinha roubado anos da vida do meu pai com mentiras, e Sophie tinha roubado o amor paternal que não era seu por direito. Enquanto isso, eu havia construído uma vida honesta e próspera. Tinha uma empresa bem-sucedida, um casamento feliz, propriedades, investimentos e, mais importante, uma reputação íntegra. Tudo que eles tinham tentado destruir em mim, eu havia transformado em força. Ethan ficou impressionado quando contei toda a história para ele. Ele disse que admirava como eu tinha conseguido guardar aquele segredo por tanto tempo e usar a informação no momento certo. Também elogiou minha capacidade de perdoar sem esquecer, construindo uma vida melhor em vez de buscar vingança ativa. Olhando para trás, percebo que ser expulsada de casa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Se tivesse continuado, vivendo naquele ambiente tóxico, provavelmente nunca teria desenvolvido a independência e determinação que me trouxeram até aqui. A adversidade me fortaleceu de uma forma que o conforto nunca teria feito. Hoje, aos 33 anos, tenho uma perspectiva completamente diferente sobre família. Família não é apenas sangue, é escolha, lealdade, amor incondicional e apoio mútuo. Dona Esther e seu Joaquim foram mais família para mim do que Lisa algum dia foi. Ethan é minha verdadeira família. Assim como os amigos próximos que conquistei ao longo dos anos, não sinto raiva pelo que aconteceu, apenas uma compreensão clara de quem são as pessoas que me cercavam antigamente. Meu pai escolheu acreditar em mentiras em vez de confiar na própria filha. Lisa construiu uma vida inteira baseada em enganos. Sophie cresceu mimada e sem noção da realidade. Às vezes me pergunto como seria minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Se minha mãe não tivesse morrido, se meu pai não tivesse se casado com Lisa, se eu não tivesse sido expulsa de casa. Mas cheguei à conclusão de que não adianta viver de e se. O importante é o que construí com as cartas que recebi. A última vez que soube alguma coisa sobre eles foi há alguns meses. Meu pai estava tentando se reerguer financeiramente depois de todos os problemas legais. Lisa havia se mudado para outra cidade, provavelmente para escapar do escândalo. Sophie estava morando sozinha e trabalhando em um emprego simples, muito diferente da vida de princesa que sempre teve. Eles colheram exatamente o que plantaram. Mentiras, manipulação e crueldade eventualmente cobram seu preço. Eu, por outro lado, plantei trabalho duro, honestidade e perseverança. E colhi sucesso, amor e paz de espírito. Quando penso em toda essa história, sinto principalmente gratidão. Gratidão por ter encontrado pessoas como Dona Esther, que me acolheram quando eu não tinha nada. Gratidão por ter conhecido Ethan, que se tornou meu companheiro de vida e de sonhos. Gratidão por ter tido força para recomeçar quando tudo parecia perdido. Se pudesse dar um conselho para alguém passando por uma situação similar seria: não deixe que a maldade dos outros defina quem você é. Use a dor como combustível para construir algo melhor, não para se vingar. A melhor vingança é uma vida bem vivida. E acredito que consegui isso. Hoje, quando olho pela janela da minha casa, vejo um jardim que eu mesma plantei, carros que comprei com meu próprio dinheiro, e um futuro que construí tijolo por tijolo. Nada disso teria sido possível se eu tivesse continuado dependendo de pessoas que não me valorizavam. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.